No passado a gente achava até fofo, né? Ouvir essa frase, você não é gordinha, você é fofinha. Ah, fofinha. Fofinha o quê, cara? Mas você já pensou na sua saúde? Como se magreza fosse sinônimo de saúde e gordura fosse sinônimo de doença, né? É claro que aqui a gente não está falando de extremos. Ser magérrima, ser magra demais é ruim para a saúde, ser gordo demais é ruim para a saúde. Não está em pauta aqui a questão de saúde. Aqui nós estamos falando de questões de padrões, de definições que a sociedade coloca, né, e de preconceito e tabu, obviamente, porque ninguém fala desse assunto. Esse assunto ele fica escondido, né? Ele fica sendo falado de outras formas e aí se dissemina o preconceito. Você deveria usar roupa preta porque emagrece. Essa então é um show de horror, né? Show de horror. Se você for buscar na história antiga, se a gente for buscar na história antiga, então tenha lá todo um contexto, que gordura era sinal de fracasso, aquela coisa toda, ok, gente, mas a história antiga tá lá, deixa a história antiga na história antiga. O tempo passou, as pessoas, muita coisa evoluiu, tecnologia evoluiu, a gente tem que evoluir junto. Então, quando a gente vê que a sociedade ainda impõe um padrão, né, define um padrão para o corpo feminino, isso não é a evolução dos tempos. Isso é ficar lá atrás. Né? Então, não adianta a gente vir contar aqui toda a questão da história antiga, os dias são outros e a gente tem condições de mudar isso nos dias atuais. Não só condições, como a gente precisa mudar isso nos dias atuais. E aí, por que a gente, né? Por que não agimos deixando ser o que somos, cada um da forma que é? Então, eu sou desse jeito, hoje eu tenho sim, né? Hoje eu sou uma mulher gorda, eu não uso hoje, estou muito longe do 40, 42, eu estou no 48, 50, estou super feliz do jeito que eu estou hoje, super feliz, tenho uma preocupação com a saúde, porque eu estou na fase de menopausa, então eu preciso me preocupar com a minha saúde, e não em chegar e voltar pro tamanho 40, 42, porque os meus hormônios mudaram, e isso vai ser com todas nós. Todas as mulheres passarão por esse processo, né? Então, por que nós somos tão presos a isso? O que de fato tem por trás que nos prende? Será que é tão forte assim a questão de você ser magra e você ter sucesso? Até que ponto isso é tão real? Né? Até que ponto isso é verdade? Por que a gente é tão preso nisso? Por que a gente não consegue se enxergar e enxergar o outro, cada um de uma forma diferente? Então isso é bem preocupante. Bom, eu realmente gostaria que alguém explicasse a diferença, né? Eu fico às vezes pensando aqui, tentando entender. Eu uso muito assim para as minhas filhas que eu falo, gente, o ser humano tem que ser visto como ser humano. E as minhas filhas falam, mãe, não é assim, porque o racismo existe, a gordofobia existe, a homofobia existe, e é uma verdade. Tanto que eu trouxe esse assunto para o Tabu Quebradeiro e estou aqui falando para vocês. Porque, de fato, o ser humano não consegue enxergar o ser humano simplesmente como ser humano. Independente de forma física, independente de cor, de credo, de religião, independente disso. Então a gente precisa falar. E eu sou mais uma voz, ainda pequenininha, mas eu sou mais uma voz, né? Que isso de alguma forma tem que finalizar. Aí, o que a gente tem? A gente tem esses padrões. Então, a gente tem aqui Graciane Barbosa, que é tida como muito forte, né? A gente tem uma Bruna Marquezine, que é muito magra, às vezes até considerada anoréxica. A gente tem uma Adele, que lá atrás, quando começou a cantar, foi julgada, todo mundo falava que era gorda, que era isso, que era aquilo. Agora que emagreceu, todo mundo achando que ela está doente, que mágica que ela fez que ela emagreceu. Então, a sociedade precisa, nós, né? Quando eu falo sociedade, a sociedade é formada por todos nós,
A gente precisa parar de definir um padrão para o corpo feminino. Precisa parar. Cada um é do jeito que cada um é. Ponto final. É assim, ponto. Poxa, você está se olhando no espelho, você está bem, você está feliz. Show de bola, é isso que importa. Se a outra tá magra e tá feliz porque tá magra, ok, show de bola também, bola, sabe, segue o jogo. A gente tem inclusive um exemplo aqui, né, dessas questões de gordofobia. No filme Minha Mãe é uma Peça 3, o Paulo Gustavo ele retirou da fala, do texto da personagem da Dona Hermínia, o conteúdo homofóbico sobre a filha Marcelina. Então ele realmente, né, não só o gordofóbico, o homossexual, as piadas que ele fazia também ele tirou, mas principalmente aqui o gordofóbico. Então na minha visão, na minha opinião, já é uma forma de, sabe, de combater isso. Imagina, é um filme que milhões e milhões de pessoas assistiram, viram. Então esses cuidados todos nós precisamos começar a ter. Então, assim, para encerrar, né, a gente tem que cuidar da saúde física, da saúde mental, emocional, independente de sermos gordos, independente de sermos magros, alto, baixo. Vamos iniciar aí esse exercício de aos pouquinhos e tirando essas frases, tentando mudar o olhar sobre o outro, sobre nós mesmos, em relação a esse tema. O ser humano ele tem uma essência lindíssima, todos nós temos, e é isso que vale, né? O que nós de fato somos, trazemos para essa vida, as nossas atitudes de honestidade, de bondade, de solidariedade com o outro. É isso que de fato importa, tá bom? Então, espero ter contribuído de alguma forma com esse vídeo. Até o próximo vídeo, um beijo em todo mundo aí. Até o próximo Tabu Quebradeira.